Bom, essa é a primeira parte do segundo tópico da nossa disciplina, o tópico é moral e ética. Tá? Então, ah, essa parte, vamos discutir inicialmente o que é o conceito da moral e o que é o conceito da ética. Tá? Bom, o que vem a ser moral e ética para vocês? São sinônimos? Vocês fazem alguma distinção entre moral e ética? Qual a opinião de vocês? Podem falar. Deixa eu só mudar a transparência. Opa, aqui. Vou colocar. Algum comentário? O que vem a ser moral e o que vem a ser ética? Ou os dois são sinônimos? Os dois têm a ver com comportamento do certo e errado? Sim ou não? Eu acho que moral é mais o que a gente julga correto. É, não sei. E a ética é mais o que a sociedade em geral julga correto. Ah, muito bem, meus parabéns. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, essa é a principal diferença entre moral e ética. Ambos falam sobre comportamentos, tá? Associados à conduta e comportamento individual e coletivo. Né? Não é só um comportamento individual. Apesar de ser um moral ser mais focado no indivíduo, né? Mas ele tem a ver também com uma moral compartilhada, por exemplo. Né? Tem alguns aspectos da moral também que é coletivo. Né? Mas ambos também têm a ver com a conduta, né? Com a ação da pessoa, né? Num contexto, não necessariamente social, mas num contexto de maneira geral. Tá? Então, ele pode ter um comportamento moral individual, né? Mas também um comportamento moral social também, né? No coletivo, no meio de outras pessoas. Então, mas tem a ver realmente com o comportamento, com as ações que ele executa sobre certo e errado, né? E por trás disso, né, tem o conceito do bem e do mal. Né? Então, pelo próprio conceito e pela forma, a partir do conceito você tem a decisão, né, e depois da decisão gera uma ação do certo e errado. Portanto, não é uma área somente da filosofia, tá? É uma área essencialmente da religião, né, e algumas regras, que a gente chama de regras sociais, que é justiça, política e etc. Tá bom? Mas a principal diferença entre moral e ética, quer dizer, tanto a moral como a ética trabalham, né, com esses elementos comportamentais e conceituais, tá? E cuja origem também, né, ambas, tem a ver com a parte é, religiosa, né? Tem a moral religiosa e ética religiosa, tem a parte jurídica também, que é fundamentos morais e fundamentos éticos, tá? E também a parte política, né? Que é a política é mais ética, né? Na área da ética, tá bom? Mas a principal diferença, né? Entre a moral e a ética tem a ver com a origem, né? Desses elementos de condutas do que é certo e o que é errado. Da onde veio esses conceitos, né? E como é colocado, tá? Então, na moral, esses princípios são individuais, né, para a conduta, ou seja, eles são internos a nós, tá? Tem todos os elementos da ética, mas eles são desenvolvidos internamente, tá? Então, tanto na forma dos conceitos, né, com as bases, a origem das bases, pode ser uma base religiosa, de acordo com essa crença religiosa, seu senso de justiça, né, apesar de que o senso, a justiça e a política são elementos mais sociais, tá, mas você tem um conceito social, você tem um conceito de como se comportar perante a sociedade, né, então esses elementos vêm, né, também do interno, né, esses conceitos são desenvolvidos internamente, faz parte das suas crenças, né, e da sua base, da sua personalidade interna, tá? Então, esses elementos constituem a moral, tá? E ela que conduz o que é certo ou errado, quer dizer, conduz as suas ações, né, seus comportamentos, independentemente de onde seja esse comportamento, né? Seja o comportamento individual ou comportamento social, tá? Então, princípios individuais de conduta, baseados em crenças de origem familiar, religiosa, cultural, social, etc. A origem
é independente da origem, mas ela é incorporada. Uma vez que incorporada, passa a ser elementos da moral. Tá? Então, normalmente ele é consistente, né, internamente, do indivíduo, ele tem uma consistência interna, porque normalmente nós não incorporamos coisas inconsistentes. Isso é uma coisa interessante, né, da psicologia. Se incorpora várias coisas, né, tá? Mas cada vez que se incorpora alguma coisa, ele vai construindo, né, vai sendo um elemento onde você vai construindo, e às vezes quando entra em conflito, você reconstrói isso internamente de forma a manter a consistência, tá? A não ser que seja uma coisa muito sofisticada que você às vezes nem percebe essas inconsistências, mas dado de uma maneira geral, né, você tenta manter essas consciências, inclusive para manter seu próprio equilíbrio, né, da sua personalidade e da sua psicologia, tá? Então essas consistências é relativamente consistente, tá? Mas pode mudar tudo, à medida que evolui ou à medida que você incorpora novas crenças, ela pode se mudar, né, com essas mudanças, com essas influências internas ou externas, tá? A influência pode ser interna, né? Você pensa sobre algum determinado assunto, reflete sobre um determinado assunto ou um determinado acontecimento, e você pode mudar a sua atitude, mudar a sua estrutura de crenças, né? E para manter essa consistência, tá bom? A ética, portanto, tem que usar. A ética, portanto, são regras externas comportamentais, né? São regras que vêm da sociedade e são impostas ao indivíduo, tá? Então, depende dos outros para a definição, né? A ética depende dos outros para essa definição. Pode ser consistente em determinado contexto, mas pode variar, né, de um contexto para outro. O que significa isso, né? Que significa que as regras de comportamento, ele é válido em determinada circunstância, né, do determinado contexto, tá? E nem sempre a sociedade consegue prever todos os contextos possíveis, tá? Então, algumas coisas são possíveis num determinado contexto e outras, né, vai depender, não é possível em outro contexto, por exemplo, né? Em tempo de paz, você tem um determinado contexto e determinadas regras a serem seguidas, né? Determinadas regras éticas, sociais seguidas, por exemplo, né? Mas em tempos de guerra, essa situação implica em ter um novo contexto e pode implicar em outras regras, né? E outras imposições perante a sociedade ou perante o poder do Estado que está sendo exercido naquela sociedade, tá? Então, a parte ética é uma parte que é elaborada, e normalmente os filósofos, né, os pensadores, né, nessas questões morais e ética, ambos, né, trabalham muito mais na ética, justamente por tentar estruturar o que vem a ser, né, uma atitude correta do indivíduo perante o seu convívio, não só perante a sociedade, como também perante a si mesmo. A gente não pode esquecer que a ética abrange também a si mesmo, né? O que você deve incorporar como crença, o que você deve tomar, né, como base para suas ações, você como indivíduo, né, e você como parte de uma sociedade maior. E como é que a sociedade deve criar, que regras a sociedade deve criar, né, ou deve estabelecer, a partir de que princípios, né, ele deve estabelecer para criar essas regras, tá? Então, a ética é a base também, pela própria lógica, né, a ética também é a base para a justiça, né, e também para a participação das pessoas, ou seja, para a política também, tá bom? Bom, alguma dúvida aqui? Gosto de ouvir comentários. Nenhum comentário? Tranquilo? Então, podemos continuar então? Tá bom. Então, essa é a principal diferença entre ética e moral, tá bom? A palavra ética, né, se origina do termo grego ethos, que significa modo de ser, caráter, costume e comportamento, né? A ética trata do bem e mal da mesma forma que a moral também, né? Mas ele começa com a discussão, né, do que é o bem e o que é mal, né? São conceitos que não representam um caráter absoluto por definição, na verdade, né?
Então, para cada civilização, várias interpretações serão dadas a essas duas noções. Muitas vezes é considerado dual, mas depende realmente da base filosófica e da base cultural e religiosa por trás desses conceitos, tá? Então, acompanhe esse desenvolvimento conceitual e tem todo um histórico, né? Interessante estudar sobre esses conceitos, tá bom? A ética trata de convivência entre seres humanos na sociedade, tá? Desde relações pessoais até o nível político na comunidade, no país e até no mundo. Tá? Então, como foi colocado no começo, né, a ética é extremamente dependente do contexto, tá? Não só o contexto situacional, né, daquele momento, mas também do contexto cultural, né, do contexto religioso, né, e do contexto geográfico, geopolítico, né? Se você está numa cidade, se está numa comunidade menor, você está num contexto do país. Isso significa que existem várias éticas em vários níveis, em vários contextos, tá? Ela pode realmente variar, né, de diferentes contextos. A filosofia tenta trabalhar a ética num sentido mais amplo, né, para manter uma consistência, ou tentar ser mais generalista, tá? Mas não necessariamente isso é fácil de fazer, né? É fácil de analisar nessa situação, porque os contextos são muito diversos, tá? E os princípios, apesar de tentar se manter os princípios, elas também podem variar de acordo com o contexto. Tá bom? Então, uma frase importante é: podemos viver de muitos modos, né? A pergunta é a seguinte: por que precisa da ética, né? Não bastaria a moral, né? Então, essa é uma questão importante. Não bastaria a moral para você se sentir bem consigo mesmo e trabalhar com suas próprias crenças, né? Por que precisaria ter uma ética sendo imposta de fora para o indivíduo, né? Bom, principalmente porque somos seres sociais, né? Tá? Então podemos viver de muitos modos, mas há modos que não nos deixam viver, principalmente em sociedade, tá? Entre todos os saberes possíveis, tá? A gente tem vários saberes, né? A gente pode aprender vários saberes. A gente escolhe os saberes que nós queremos aprender. Mas tem um saber que a gente não pode abrir mão, né? É o saber de conviver em sociedade, o saber da ética, tá? Então, essa é a importância do conhecimento da ética, tá? Vocês podem não ter consciência, mas desde criança, né, desde pequenininho, vocês são treinados para a ética, tá? Vocês são ambientados para a ética. Vocês conseguem viver na nossa sociedade atual e conseguem se adaptar a essa sociedade, porque vocês têm uma base ética já, e a própria cultura, a própria sociedade faz vocês incorporarem, né? Claro que a primeira base é a familiar, né? Tá? Mas, de uma maneira geral, esses elementos da ética estão sendo incorporados mesmo você não tendo consciência, tá? E eles são incorporados ao longo da sua vida, tá? Se você analisar aquela questão da necessidade, né, que também evolui dinamicamente, quer dizer, com a idade, com o tempo, né, com a sua situação social, da mesma forma a ética, né, ela evolui dentro de evolui no sentido à medida que você vai trabalhando com contextos maiores e trabalhando com situações diferentes, né, você vai adquirindo novas éticas, vai tendo consciência de novas éticas, tá? E aí necessariamente ser obrigado a trabalhar também com a sua moral, né? Tá? As principais bases morais normalmente são crenças que você incorpora na infância, mas elas são constantemente sendo construídas, sendo estruturada, né? De acordo com a capacidade sua, né, de absorver e de reestruturar, e também com o ambiente, né, a ética que vai sendo empurrada, né, do ambiente para você, tá? Então, você vai crescendo, você vai saindo do ambiente familiar para um ambiente cada vez maior, com mais pessoas, com mais contatos. Isso vai implicar que você vai ter que vai ser exposto a várias éticas diferentes em função de contextos diferentes, né? Vocês estão agora no contexto de uma universidade, que vai ter um processo, vai ter uma ética, né, diferente, por exemplo, né, talvez da sua escola no ensino médio, né? Então, as éticas vão evoluindo à medida que vão evoluindo também os seus contextos.
Então, é um contexto de uma escola média, no ensino médio é diferente, né, do contexto do ensino universitário, por exemplo, né? As relações são diferentes também, tá? O contexto, quando você começar a trabalhar, né, no estágio, por exemplo, você está exposto a um outro contexto, a uma ética de trabalho, né, uma ética do ambiente de trabalho, e assim por diante, né? À medida que você vai crescendo dentro da sociedade, no seu processo natural de crescimento, você vai sendo exposto a diversas éticas, né, e diversos tipos de contextos, tá? Então, essas experiências vão sendo incorporadas, né, e estruturando a sua moral. Tá? Essa é a lógica básica da relação entre ética, né, e a moral, e entre você e o seu contexto. Tá? Não se esqueça que você se relaciona com você mesmo também. Tá? Então, mesmo que não haja mudança de contexto, você pode estar evoluindo, né, ou estar estruturando a sua própria moral em função das informações e a partir da sua reflexão em cima daquilo que você está absorvendo e reavaliando, né, os seus valores, os seus princípios e as suas crenças, tá bom? Então, esse é um princípio, né, da dinâmica entre relações entre ética e a moral e o conceito do que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, tá bom? Muito complicado ou não? São conceitos conhecidos, né? Na verdade, vocês devem saber, pelo menos intuitivamente, né? Só que estamos formalizando esses conceitos, né, nessas aulas para ter uma firmeza, né? Tá? Da situação, ok? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Estão muito tranquilos para uma sexta-feira. Nenhuma dúvida mesmo? Estamos discutindo coisas sérias, né? Tudo bem? Podemos continuar? Podemos sim, senhor. Então tá bom. Então vamos discutir uma coisa mais grave. Conflito. Ué, mas se ética e moral são coisas boas, ele está falando sobre comportamento, poderia existir conflito entre esses dois? Né? Então, o exercício que vocês receberam essa semana, agora não lembro se foi ontem ou se foi hoje, né? Fala sobre conflito, né? Então, a ideia é realmente vocês descreverem um caso de um conflito moral e ético. Mas como é que pode entrar em conflito se estamos falando de comportamento, se ambos, né, falam sobre comportamento, né, do certo e do errado? Existe o conflito quando, né, o que você acredita, quer dizer, o que sua moral acredita, é diferente, né, do que a ética externa manda fazer. Tá? Aí aparece esse conflito. Tá? Então, uma pessoa que segue estritamente os princípios éticos, né, princípios sociais éticos, né, pode não ter nenhuma moral, né, pode ser uma pessoa completamente amoral. Ele faz um esforço proposital de não ter ou não criar uma estrutura moral dentro de si. Tá? Ele, externamente, o comportamento dele é como fosse uma pessoa completamente certa, né, moralmente correta. Tá? Mas você não tem como saber, né? Da mesma forma, pode-se violar os princípios éticos, né, dentro de determinado sistema de regras para manter a integridade moral. Tá? Muitas vezes a pessoa valoriza tanto a sua integridade moral, a sua moral interna, tá, que ele quebra as regras impostas externamente para defender a sua integridade moral. Tá? Então, isso tem a ver com o caráter de cada pessoa, né, com a importância que lhe dá à sua integridade moral ou da força, né, da sua estrutura moral. Né? À medida que a gente envelhece também, ele vai se consolidando e fica difícil de mexer essa estrutura moral. Né? E aí a gente perde essa flexibilidade. E aí, quando às vezes você é pressionado, você, com alguma ação que conflita, né, a ação ética, que conflita com a ação moral, você adota uma posição de não, ou quebrar propositadamente, né, esse caráter ético, essa imposição ética, tá bom? Então são duas situações muito interessantes, tá? Tanto sob o ponto de vista da ética prevalecendo sobre a moral, ou sobre a moral prevalecendo sobre a ética, tá?
Então, um exemplo de conflito que pode surgir, então são duas situações, né? Um evento de situação de conflito que a gente pode surgir. Tem um código profissional de ética, né? Normalmente, é um contexto daquela profissão, você tem vários códigos de ética. A gente vai ver isso mais, o último tópico nosso é o código de ética profissional, né? Como todo profissional que seremos, né? Tá? O que vocês serão quando se formar, né? Vocês deverão ter consciência que existe, normalmente para cada profissão, um código de ética, tá? Os códigos de ética são diferentes porque o contexto são diferentes, tá? Então, o código de ética de um engenheiro é diferente do código de ética de um médico, por exemplo, ou de um advogado. Cada categoria profissional costuma ter seu próprio código profissional de ética. Então, estamos dando um exemplo aqui, onde você tem um profissional, né, está em conflito, né, por exemplo, trabalho de advogado e defesa, né, a moral desse advogado, né, diz a ele que assassinato é repreensível, quer dizer, injustificável, e que os assassinos deverão ser punidos, né, mas sua ética como advogado, né, obriga ou exige que ele defenda o seu cliente com a melhor das suas habilidades, tá, mesmo sabendo que ele é culpado, tá. Então, esse é um conflito entre moral e ética, tá bom? Isso realmente tem a ver com o balanço do valor que você tem dentro de si mesmo, de si, né? Tá? Então, é por isso que a gente discutiu valores antes, né? Tá? Porque na grande maioria, né, de várias decisões importantes na sua vida, você vai ter esse tipo de conflito, vai enfrentar esse tipo de conflito. No nosso caso específico, né, no âmbito dessa disciplina, nos interessam os conflitos de ética profissional. Tá? Essa é a ênfase. Não vamos entrar no mérito, né, dos conflitos de ética pessoal, no domínio de relações pessoais ou até de religiosos, por exemplo. Né? Mas, sob o nosso ponto de vista, é importante que vocês tenham, né, essa possibilidade, esse potencial de ter um conflito ético e moral em relação ao código profissional. Tá? É o caso de um exercício que vocês fizeram já, né, com com a Volkswagen, né, aquele caso do adulteração dos testes, né, dos veículos a diesel, né, da empresa Volkswagen. Tá? Então, lá alguém fez esse software, né, alguém fez esse programa que burla, né, os testes medição, teste de medição de poluição, né, do poluente emitido pelo veículo, tá? Então, alguém muito competente, tá? Então, um engenheiro teve que desenvolver, um engenheiro ou alguém da computação teve que desenvolver esse programa, tá? Não haveria um conflito ético ou moral no caso? Tá? No caso tem até conflito jurídico, né? Ele pode ser responsabilizado criminalmente, mas independente disso, da parte jurídica, da parte criminal, ele certamente teve um conflito moral, né, e ético, ou pelo menos deveria ter, né, tá? Onde você está fazendo executando uma ação ilegal, né, a favor da empresa, tá? Mas aí fica uma questão, né, desse conflito. Será que deve fazer para preservar o seu emprego, ou será que a sua integridade moral, né, e até a sua integridade jurídica, porque sabe que você está fazendo uma coisa proibida, né, tá? Não deveria pesar mais do que o seu emprego, tá? O que vocês acham sobre isso? Nenhuma opinião? A maioria de vocês já trabalha, né? Então, o que vocês escolheriam? Trabalhar, manter o emprego ou fazer o que eles mandam? Depende do que exatamente eles pedissem, na verdade, né? Ah, Esse é o eu tamanho acho que do se peso, fosse. o tamanho do peso na balança, no fim das contas, né? A questão do valor, né? Tá. Acho que assim, e também depende muito da situação que eu encontraria no momento. Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, se tivesse uma época de crise, por exemplo, provavelmente seria mais fácil de eu aceitar do que se eu tivesse uma época com, enfim, que tivesse muito emprego
sobrando e tal, e enfim, tinha muito procurando. Tá certo. Então, a resposta mais importante, na verdade, é depende, tá? Você está correto nessa resposta. Não tem um sim ou não, né? Como toda questão moral. Ele tem que ter um componente. A resposta mais correta acaba sendo depende, porque você vai ter que saber trabalhar a balança, né? E aí que entra não só a balança, não é só uma questão de pesos, que você precisa ter um peso bem consolidado, né? Mas também é uma questão de inteligência também, né? Porque isso exige processamento, exige muito uma capacidade muito boa, né? De interpretar, analisar, prever situações futuras, prever as consequências, que não é fácil prever, ou seja, exige uma capacidade de experiência também de entender esses elementos todos para poder fazer uma decisão correta. Então, ela não é trivial. Na verdade, todas as decisões não são triviais, né? Exige muita coisa, na verdade, né, em termos de base. Por isso que nada é fácil, né? Não é como se fosse resolver uma equação matemática, que já é difícil por si só, né? Mas costuma ser mais difícil do que resolver uma equação matemática. Exige muita inteligência, tá bom? O que mais? Algum outro comentário? Ah, sim, entendeu? Foi o que o Luiz, é Luiz, né? Eu acho que é Luiz, falou. Que depende depende da situação também. E às vezes, tipo, digamos que você quer, sei lá, digamos que o seu superior te mandou fazer algo que, sei lá, seja ilícito, né? Uhum. E aí, tipo, às vezes você, digamos, tipo, ele só falou pra você, digamos que tipo, ele falou pra você, tipo, entendeu? Como é que você vai provar que ele falou aquilo? Tem também essa parte também, né? Você precisa coletar as provas, entendeu? Se você quiser realmente, tipo, sei lá, incriminar ele ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Até para não cair para você de volta, né? Porque senão você acaba sendo cúmplice também. E aí, se você tiver coletado prova, ele fica falando, ó, ele falou comigo, mas aí, tipo você parece, pelo menos tirar sua barra, alguma coisa assim. Essa é uma resposta jurídica que você está dando, né? Porque você está tentando se precaver do seu ponto de vista jurídico, não é isso? Isso, sim. Tem essa parte jurídica também, né? Uhum. É isso, tem a parte ética e tem a parte jurídica também de lei e tudo mais também envolvido. Mas, no fundo, essa questão jurídica, na verdade, é uma resposta a partir da sua decisão ética. Tá? Você tomou uma decisão ética, tá? E a partir dessa decisão ética, você resolveu se precaver juridicamente. Não sei se vocês entenderam a diferença, né? Tá? Então, teve uma decisão que você tomou. Né? Tá bom, eu vou fazer, né? Mas como eu vou fazer uma coisa ilegal e eu tenho consciência disso, eu vou tentar me preservar eticamente. Tá? Então, você dividiu a sua resposta em duas partes: a decisão de fazer e a decisão da parte de se preservar também juridicamente, né? Então, mas antes disso para tomar essa decisão, você teve que tomar uma decisão, né, moral e ética, um balanço moral e ética, tá bom? Então, essa parte difícil, essa parte de decidir. O que a gente vê na CPI, não sei se vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar alguma coisa na CPI, né? Vocês veem muito essas questões, né? Eu não tento entrar no mérito do que está sendo discutido, né? Até em termos políticos, mas a gente tenta prestar atenção nas pessoas e no que eles estão respondendo, né? Sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral, né? É interessante avaliar isso, né? Como é essa dinâmica, né? Dessas pessoas de acordo com o contexto, tá? Então, vocês percebem algumas vezes que tem gente que tem uma força ética, na verdade, uma força moral muito forte, né? Tá? E outros que nem tanto. Tá? Então, é interessante observar esses resultados, esses comportamentos, acompanhando alguns eventos, né, como nós estamos tendo essa oportunidade, tá bom? Mas a questão ética e moral, ela é muito importante hoje, não, sempre foi, na verdade, tá? É que às vezes esquecemos e relaxamos. O que acontece quando relaxa? Na verdade, por que há um relaxamento, né? Existe um relaxamento, aliás, existe uma área muito importante também, né, que é uma área sistêmica, tá? Você cria uma estrutura social, né, e você analisa do ponto de vista sistêmico. À medida que a sociedade vai evoluindo, e as regras também vão evoluindo, vão ficando cada vez mais sofisticadas, ou seja, vão ficando cada vez mais
chatas, né? O que acontece? Vai ficando cheio de detalhes, né? Não sei se vocês entendem isso, mas, por exemplo, no começo do século passado, por exemplo, se tinha regras muito poucas, né, na verdade, né? À medida que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, a quantidade de regras, né, e de leis, normas, vai só aumenta, né? Isso é uma coisa interessante. Se você analisa um país antigo, por exemplo, né, ele tem um certo ritmo de fazer leis, mas ele vai diminuindo e vai consolidando e vai limpando, né, as suas bases. Mas um país mais jovem, ele tem uma dinâmica de criação de leis que é muito grande. É um Brasil, né, ele cria muita lei, né, e mais as leis que conflitam com outras antigas, né, e não tem tempo de consolidar, às vezes, né, de estabelecer regras claras, duradouras, né, e não tão detalhadas, né, não tão complexas. Tá? Então, você analisa a Constituição americana e a Constituição brasileira, você tem diferenças enormes, né, em termos de volume, em termos de quantidade de leis que está lá dentro. Tá? Então, esse fenômeno, né, cria essas regras, são regras do jogo, tá? Regra de relacionamento, embutem a ética política que está lá dentro dessas leis. Tá? Nessa ética toda, ela vai criando um sistema, a ideia é criar um sistema de relacionamento, tal forma que você fica cada vez mais cercado numa caixinha, né? Num contexto, são vários contextos, mas você fica cada vez mais inserido numa caixa, tá? Vai sendo limitado, né, as suas ações num determinado contexto, nos vários contextos que você pode participar. Bom, o que acontece nessa situação, na verdade, é que as pessoas, né, têm cada vez menos decisões, menos liberdade de decisões, decisões fundamentais, e cada vez mais dependentes de decisão dos outros, que na verdade são impostas. Então, portanto, você não precisa pensar muito sobre a decisão. A única decisão que você sobra para você é seguir ou não a lei, né? Tá? Ou não discutir a lei, ou não refletir sobre a lei, do seu ponto de vista moral, né, da sua moral. Então, a moral vai sendo cada vez menos necessária, porque ela é cada vvez menos exercitada. Tá? Você não precisa dele, na verdade, para tomar decisões do dia a dia. Então, o que acontece no fim das contas, né? Com a medida que você tem uma massa cada vez maior de pessoas seguindo as leis, seguindo a ética, né, imposta pela estrutura social e política, né, é que você, né, não precisa tomar decisão. Você não tem, se você não tiver a moral adequada, você não precisa ter, na verdade, moral, né, para evitar ter conflito também, né? E aí você tem uma situação onde cada vez menos você usa o seu poder de decisão, o seu poder de reflexão, tá? Isso cria dois problemas graves. Primeiro, a tolerância, né? Porque como você não está usando muito os seus valores, você cria uma tolerância, na verdade, uma fragilidade nas suas decisões. A sua balança fica fraca, tá? Porque ela não é usada, ela não é exercitada, tá? Então, porque estão usando para você. O sistema está impondo uma balança, o sistema está impondo os seus valores. Então, você não precisa ficar pensando toda hora nas balanças, né, e ficar exercitando a balança. Isso faz com que você não desenvolva uma capacidade de fazer uma análise e fazer a reflexão, né, checar os valores que estão sendo colocados, tá? E você não questiona, inclusive, as questões morais dos políticos, né, da estrutura judiciária, da estrutura do Estado de maneira geral, não só político, né, o judiciário, o executivo, a polícia em si, né, tudo isso passa a ser não importante para você, tá, porque você passa a ter um sintoma, na verdade, de apatia em relação a esses elementos. Tá? E a apatia é o maior perigo, na verdade. Você deixa de exercitar, né, suas decisões. Você deixa de exercitar, né, a sua capacidade de analisar, refletir e decidir. Tá? Ou colocar na balança. Você não coloca mais na balança, né? Simplesmente vai, né, no que está sendo colocado. Tá bom? Então, o conflito ético e moral, né, ele existe em determinadas situações, tá? Mas o problema é que está deixando de existir em determinadas situações mais importantes.
né, nas situações políticas como temos hoje, por exemplo, talvez seja o correto, seja que a sociedade tomasse uma ação, né, mais forte, tá, mais contundente em relação ao comportamento do Estado, não estou generalizando, tá, no Estado de maneira geral, tá, no Estado tanto na justiça, como no executivo, como no legislativo, né, você ter uma ação mais, já que afinal de contas, nós estamos numa democracia representativa, né, então temos não só direito, eventualmente temos obrigação, mas esquecemos a parte da obrigação, porque ficamos viciados ou acostumados com uma situação onde a nossa moral não é exercitada, a nossa balança não é exercitada, tá? Então, ou seja, você ignora os conflitos. Tá? Então, esse exercício que estou pedindo para vocês é para tentar, né, dar uma agitada, né, digamos assim, né, nesse vínculo entre a ética e a moral, tá? Tentar identificar situações onde pode haver, ou está havendo um conflito moral e ético, né? E vocês estão deixando de passar ou deixando de perceber esses conflitos, tá bom? Então, o conflito é inerente, né, à própria definição do que é moral e ética, ela é inerente, ela vai sempre existir, tá? Porque uma coisa é ser imposta e outra coisa é sair de você, né? Então, e nesse contexto, né, o importante é realmente exercitar a sua moral, né, e exercitar também a ética, né? No fundo, existem teorias que dizem que a moral de uma determinada população da sociedade que estabelece a ética, né? Isso tem sentido, né? Se tem uma sociedade democrática, né? A força da moral interna de cada uma das pessoas que compõem aquela sociedade é que criam as regras, né, que estabelecem um padrão para a ética, né, que essa sociedade vai criar. Né, a ética na dimensão social, a ética na dimensão política, né, e a ética nas diversas dimensões em diversos contextos que podem existir. Tá? Então, em resumo, a justiça e a política é diretamente vinculada à ética, né, pelos próprios princípios do que é ética, tá? E a relação entre as pessoas e as sociedades é fundamental, né, para ter essa relação saudável entre a moral e a ética. Para evitar uma outra forma de não ter conflito é justamente a moral e a ética estarem sintonizadas em relação aos seus valores, em relação aos seus princípios e em relação às suas crenças, tá bom? Tudo bem? É um discurso longo, mas não sei se vocês conseguiram captar, tá? Então, essa parte de conflito é muito relevante, tá, nessa discussão entre moral e ética, tá bom? Dúvidas? Não é complicado, não? Não. Então tá bom. Mas é importante que vocês adquirem essa consciência e, como vocês são novos, né, tem a obrigação também de desenvolver e exercitar esses conflitos, tá? Vamos lá. Então, abrangência da moral e ética, tá? Bom, já vimos que tem abrangência, né, sob o ponto de vista de conceitos e de comportamento, né? Mas ele em termos conceituais, ele é um pouquinho mais profundo, né? Tá? A moral envolve também estudos de felicidade, valor e virtude. Já discutimos, né, essa questão de felicidade e valor. E hoje vamos discutir esse elemento chamado virtude, tá? Como não estava no contexto de... Felicidade e valor está no contexto da discussão do que é riqueza, e a sua distribuição, né, e o processo produtivo e de consumo, né, e o valor está nesse contexto, está na questão da necessidade, né, na questão de você poder estabelecer os elementos comparativos, né, para poder ter o valor, tá bom? Mas a virtude, né, é uma coisa mais ligada à moral, então por isso que a gente vai discutir aqui. Bom, a moral no contexto da individual tem os outros elementos que é posto na balança. Tem a parte conceitual, né, que envolve felicidade, valor e virtude, mas tem a parte, né, do processo de avaliação, que aí envolve a razão, o raciocínio humano, né, que usa várias capacidades da própria razão,
né? Análise de relação causa e efeito, análise de previsão, né? Do que vai acontecer na frente, a experiência, né? A análise do passado para poder ter uma avaliação do que vai ser no futuro e assim por diante. Isso é a parte da razão. E tem a parte emocional também, tá? Que a gente pode discutir, a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui também, tá? A emoção tem um papel muito importante e muito relevante na questão da felicidade, né? Muitos dizem que felicidade é uma emoção, tá? Então, e tem filósofos que põem a emoção como um primeiro nível, né, de relevância ou de prioridade, tá bom? E a ética, novamente, né, envolve também a questão social da felicidade, valor e virtude, né? Esses conceitos existem não só no nível individual, mas também no nível coletivo, no nível social, e é aplicado, né, na ética, mas aí envolve um trabalho mais forte da filosofia, né? Porque o que é a ética, né? O que a filosofia faz na ética, né? Para estabelecer a justiça e a política, por exemplo, né? Estabelece quais são as regras que mantêm a consistência lógica, consistência racional desses elementos todos, né? Para criar as regras que possam atuar no contexto, tá? Essas regras não podem ser conflitantes ou inconsistentes entre si, né? E essa é a preocupação. A justiça tem uma lógica própria, a política também tem uma lógica própria, né? Qual que é a lógica da política? É representação, né? Como distribuir o poder, como organizar o poder, como organizar a distribuição da representação, né? A representação realmente tem sentido num processo político, né? Então, a tecnologia pode influenciar na capacidade de representação. Tudo isso tem a ver com a parte da lógica política, né? Das regras políticas. E a justiça tem toda uma lógica por trás, tá? Você tem os princípios da justiça e a partir dos princípios você vai construindo, né, as suas derivadas, né, as suas derivações, mantendo-se os princípios, tá? Por isso que nós temos uma alta corte e checa, os princípios estão na Constituição, né? E verifica desculpa, se as novas leis ou as aplicações dessas novas leis estão em conformidade com os princípios básicos da Constituição, né? Esse é o papel da nossa mais alta corte, tá bom? Então, esse é o contexto, né, da moral e da ética, quer dizer, envolve essas abrangências todas. Tem outras abordagens, né, tem outras abrangências que a gente vai ver mais à frente, tá? E as diferentes abordagens individual e social da moral e da ética, né? Então, tanto a moral como a ética têm dimensões individuais e sociais, tá? Apesar das definições, tá? A moral, nós já discutimos, né? A moral é uma coisa interna, né? Mas ele tem também elementos externos, né? Tem uns elementos de crença que são estruturais, que vêm da religião, por exemplo, que são incorporados pelo indivíduo, né? A distribuição dos fatores determinantes e das responsabilidades, né, resultaram ao longo da história em diferentes visões de filósofos e escolas, tá? Bom, isso a gente vai ver também que nós tivemos essas diferentes visões, né? Portanto, você faz uma combinação do que é moral, do que é ética, e depois do que é indivíduo, do que é a sociedade, e como é que vamos combinar esses elementos. Você tem uma combinação muito grande com diversas abordagens, né, e diversas filosofias, tá bom? Então a gente vai ver algumas coisas aqui, tá? Só um instantinho. Vamos discutir então um elemento que não discutimos até agora, que é a virtude. O que é virtude, gente? A gente faz cada pergunta chata, né? O que é virtude? Essas perguntas têm um objetivo, né? Que a gente perguntar o que é felicidade, né? O que é moral, o que é ética. No fundo, o objetivo nosso é tentar consolidar esses conceitos, ou fortalecer esses conceitos que estão dentro de você.
Certamente você sabe o que é virtude, né? Às vezes você não consegue colocar em palavras, né? Mas ao torná-lo mais claro, né? Ao torná-lo, fazer uma discussão, na verdade, que é importante, tá? A gente consolida esses conceitos através da discussão, tá? Por isso que as disciplinas de humanas, principalmente conceituais, a gente trabalha muito e tenta manter a discussão. EAD é terrível, né? Se tem esse discurso, onde na verdade eu estou olhando para uma câmera e não sei se tem alguém atrás, tá? Mas enfim, a questão básica nesse processo é que a consolidação desses conceitos se faz através da discussão, a incorporação deles e a consolidação deles dentro de cada um das pessoas, né, se faz através da discussão. Tá? Então é por isso que é importante a gente tentar manter esse diálogo, apesar dessas limitações nossas, tá bom? Mas então, o que vem a ser virtude? Alguém já estudou, pesquisou sobre isso? Olha, eu sei que virtude tem a ver com as qualidades da pessoa, né? Ou alguma coisa assim. Eu acho que começou lá com a Grécia Antiga, provavelmente com Platão, que definiu esses conceitos. Muito bem, tá? O Platão é o pai de muitos conceitos importantes, né? Nada como ser o primeiro, né? Como o cara era antigo, ser o primeiro tem a vantagem de poder discutir e ser o primeiro em quase tudo, tá? Mas, de fato, os filósofos gregos contribuíram bastante, né, nessa discussão sobre o que é virtude, né, os principais elementos que compõem virtude. Então, vamos lá. Né? No fundo, estamos falando de coisa boa, né? Alguma coisa boa que as pessoas têm. Tá? A virtude é definida como a excelência moral. Parece uma bola, né? Quer dizer, tá? Um indica o outro, né? Um aponta para o outro, né? Bom, o que vem a ser moral mesmo, né? Moral é a discussão sobre o que é certo e errado, né? E aí, quando você estica isso para, né, o máximo, para essa excelência, a gente chama isso de virtude. Tá? Então, quais são as características, na verdade, né? São do que acaba sendo discutido, quais são as características que podemos considerar como sendo virtuosas, né? Então, essas composições mudou muito, né? Da mesma forma que a própria ética, né, e a própria moral é extremamente dependente, né, do seu contexto cultural e religioso, principalmente. Tá? A religião sempre buscou a virtuosidade, né, a excelência. Esse é o motivo pelo qual, aliás, todas as religiões têm essa característica, né? Ele constrói um ideal e faz as pessoas, né, a perseguirem esse ideal, né? Ideal principalmente moral, comportamental, tá? Essa é uma das características interessantes da religião. Podemos até discutir um pouco sobre religião, né? No caso, é interessante discutir isso, mas a virtuosidade é mais forte do que o conceito. Para a religião, a virtuosidade é mais forte do que a própria discussão sobre Deus. Não sei se vocês sabiam disso, né? Você sabia que existem religiões que não têm Deus? Sim, o Sim, budismo. o budismo, Né? De fato, o budismo é um excelente exemplo, né, de uma religião ateica, né? A gente chama de ateica porque não tem Deus, tá? Temos outras religiões na China, né? Por exemplo, o confucionismo e o taoísmo são religiões ateicas também, né? Existem rituais, claro, são características da religião também, rituais e crenças também, né? E tem, como se diz, não é ritual, mas reverências, né, que você faz. Normalmente se faz reverências a Deus. No caso do budismo, você faz reverência ao Buda, mas Buda não é Deus, né? Buda é um indivíduo, né? É claro, a religião budista deixa claro que o Buda é um indivíduo, só que é um indivíduo que atingiu, né, um estado de iluminado. O Buda significa iluminado, né? Tá? Então, existem religiões ateicas, mas são religiões. Mas se tem religiões que não têm Deus, então o que faz? Aliás, tem religiões que têm vários deuses, né? Centenas de deuses. Tá bom. Tem alguns deuses que são
animais, outros deuses que são elementos da natureza, outros deuses são, como chamamos? Antro alguma coisa. Ele representa os seres humanos, né? A religião cristã, principalmente, são religiões que, né, refletem o Deus como sendo semelhante a Deus, né? É isso? Semelhante ao homem, né? Essa é a definição. Agora, o que define religião, então? Né? Religião realmente tem que ter esses elementos, eventualmente esses elementos ritualísticos, mas essencialmente, né, existe o conceito do virtuoso, que unifica todas essas religiões. Todos eles perseguem, né, alguma virtuosidade, tá? Algum ideal humano. Oi, diga. Enfim, uma vez eu entendi uma pessoa falar que religião vinha de religares, que era se ligar a algo. No caso da religião cristã é a Deus, e no Uhum. caso do budismo seria a si mesmo. Que o budismo tenta estudar, tipo, a, a visão do mundo, tipo, uma visão mais, entre aspas, egocêntrica. Tipo, como que você e o mundo interagem, não, tipo, como que Deus interage com você. Sim, é verdade também, tá? Mas não a religião realmente foi criada para juntar as pessoas, né? Nesse sentido, ele forma um grupo. Mas o que tem de comum nessas todas as religiões, né? Uma característica comum, aquilo que nós chamamos de religião, é justamente essas características de virtuosidade, né? De idealismo em determinados comportamentos ou de elementos que nós consideramos, ou a religião considera virtuoso. Tá? Então, essa é uma característica, claro, como consequência disso, ele é um elemento estrutural da religião, mas a religião, no sentido conceitual, é realmente é, um agregado de pessoas, né, que tem alguma coisa em comum. Tá? É um agregado que está ligado com o elemento comum. E esse elemento comum, né, tem sempre necessariamente tem algum elemento virtuoso embutido no que é comum, digamos assim, nessas religiões. E é isso que é interessante. Não é necessariamente Deus, né, mas não é necessariamente um ritual também, mas é necessariamente uma idealização. Existe realmente algum elemento de idealização, né, do virtuosismo, né, nessas religiões todas, tá bom? Então, ele busca esses elementos da virtude, e por isso que ela é dinâmica também, né? O contexto, a cultura, o grupo social faz com que essa virtude, que é derivada da excelência moral, né, que é a moral levada ao extremo, né, ao extremo ideal, ele é um, ele é mutável, né, tá? E muda com o tempo também, tá? Mas o primeiro, realmente, um dos primeiros a pensar e formalizar de uma forma clara, né, o que vinha a ser virtude foi o Platão. Nós temos a virtude platônica, que é chamadas também de virtudes cardinais. Tá? Ele não escolheu essas virtudes, né, de uma lista de coisas, sentimentos bons ou coisas boas que nós podemos fazer. Tá? Ele escolheu em função das características cardinais. O que vem a ser virtudes cardinais? Né? Vem por exemplo, de coordenadas cardinais. Né? São elementos que você escolhe que não são derivadas, são primárias. Né? Por exemplo, você pode ter uma virtude que é. Aqui eu não vou conseguir responder. Alguma virtude, sei lá, a pessoa. Uma pessoa que tem uma boa relação com as pessoas, por exemplo, né? Que é uma coisa boa, né? Uma virtude, poxa, uma afinidade? Não, caramba, tinha uma palavra específica para isso, me fugiu, mas tudo bem, né? Empatia? Empatia, desculpe, né? Mas ele pode ser, desculpe, obrigado. Essa empatia, ele é uma virtude, mas ele pode ser derivada, né? Ou pode ser uma composição das demais outras das virtudes cardinais. Tá? Por exemplo, pode ser uma questão de ter uma prudência,
né? Que a empatia, você está colocando empatia para você poder ter uma boa relação com os seus vizinhos, né? Tá? Então, é uma composição de temperança, né? De autocontrole, moderação, né? Prudência, né? E firmeza também, tá? Então, qual que é a ideia, né, dessas virtudes cardinais? É você colocar todas essas virtudes, quais são os elementos comuns a todas essas virtudes, tá? E aí foi o trabalho do Platão, né? E que prevaleceu, né, por bastante tempo, tá? Acho que é válido até hoje, pelo menos em termos nesse contexto dessa interpretação da virtude, tá? Qual o objetivo do Platão, né? Ele sempre defendeu a felicidade como sendo o objetivo final, né, da moral, tá? Mas ele separou a felicidade, né, do corpo da felicidade da alma. Ele separou as duas coisas e buscou realmente a virtude como sendo a felicidade da alma. É só olhar aquela pirâmide, né, do Maslow, tá? Está no topo da pirâmide, né, que é a autorrealização. Então ele buscou, no fundo, a virtude no sentido máximo. Como é máximo, né, nos extremos, ele olhou sempre o topo, tá? Nesse sentido de autorrealização. Então, qual seria essas virtudes? São virtudes que não têm a ver com o nosso físico, tem a ver com a nossa alma, né? Tá? O nosso... como se diz, necessariamente alma, é uma palavra complicada. Tem a ver com a nossa parte intelectual, né? Tá bom? Então, esse foi o objetivo, né, dessa virtude platônica. Então, tem essas virtudes que foi adotado ao longo de quase 2.000 anos da civilização ocidental, tá? E é considerado virtudes cardinais. A religião, também, depois a gente vai discutir também, mas tudo bem. O Aristóteles, né, Aristóteles é discípulo do Platão, e Platão é discípulo do Sócrates. Então, são os três famosos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são uma sequência, né? O Aristóteles é o mais jovem, tá? Um foi discípulo do outro, tá? E o Sócrates foi o primeiro. E o Sócrates, ele não deixou nada escrito, né? Ele não escrevia, né? É um filósofo que não escrevia. Quem escreveu, na verdade, foi Platão. A gente conhece Sócrates pelos escritos do Platão, tá? E o Platão foi o primeiro a estabelecer essas virtudes. Aristóteles, que foi discípulo dele, fez umas alterações, né? Fez uma coisa interessante, que é um outro conceito, né, da doutrina do justo meio, tá? Onde ele fala que a virtude não é um excesso ou extremo, mas a virtude é saber o balancear das coisas, tá? Estar dentro dos extremos. E ele deu esses exemplos aqui. É uma ética, ou seja, a virtude é um exercício do comedimento, exercício da moderação. Então ele deu exemplo, por exemplo, do amor próprio, né? Que é uma virtude, que ele considera uma virtude, que está entre a vaidade, no extremo, e o autodesprezo, né? Ou autodesprezo numa outra ponta, tá? Então, você tem os dois extremos e o amor próprio está no meio, né? Coragem, por exemplo, está entre a imprudência, de alguém que ignora, né, o perigo, e a covardia, né? Então, é o meio termo que está lá. E a generosidade é entre o esbanjamento e a mesquinharia, tá? Então, são alguns exemplos que ele deu, mas ele não especificou quais, né? Deu através de exemplos, mas ele falou que a virtude é a capacidade de você trabalhar, né, entre os extremos, né? Então, isso é uma coisa famosa também do Aristóteles. E ele diz que a felicidade também, né, é o exercício da virtude, tá? Associa a felicidade à virtude. A religião cristã, né, várias religiões, na verdade, né, mas a cristã, em particular, acrescenta mais três virtudes teológicas, tá? Foi evoluindo aos poucos, né? Pelo menos a religião católica teve vários teólogos muito bons, né, excepcionais. O São Tomás de Aquino, tinha outro nome,
É, Santo Agostinho. Santo Agostinho, meus Santo parabéns. Agostinho e o Tomás de Aquino. Tá? São quase, tem quase 1000 anos de diferença de tempo entre eles, mas são fantásticos, né, do ponto de vista de teologia. A força do cristianismo, parte da força do cristianismo vem da contribuição desses dois grandes filósofos, teólogos, na verdade, né? Eu não sei se a origem deles, né? Certamente eles passaram por isso também, mas está registrado, né, como parte da religião cristã, esses 3 virtudes teológicas, além das 4 clássicas, né, que veio do Platão, né, que é a fé, a esperança e a caridade, né, que a gente traduz mais como amor hoje em dia, tá bom? Em religiões orientais, tá, tem alguns conceitos interessantes. O próprio budismo tem, né, uma outra virtude, né, que é chamado de mérito, né, mérito pelo esforço, mérito da pessoa que se esforça, né? No fundo, o iluminado é aquele abnegado, né? Aquela pessoa que realmente se dedica de corpo e alma, né, em atingir esse estágio de evolução, né, desse estágio de abnegação. Tem outros filósofos também, já gregos também, né, que discutiam também a questão do prazer e a questão da independência em relação aos prazeres, né? Quer dizer, você ter a capacidade e a força de você não ter as necessidades, a liberdade em relação às necessidades terrenas, né? A nossa liberdade, nosso conceito de liberdade é pelo excesso, não é isso? Essa é uma discussão que entra o consumismo, mas o que é liberdade para nós, né? Em termos de na base primária, que é mais fácil, né? Na base da pirâmide, né? Liberdade para nós é poder escolher o que quiser, na quantidade que quiser e quando quiser. Não é isso a liberdade? Né? Agora, a liberdade nesses tempos, ou pelo menos na base mais filosófica e mais teológica, né, era justamente o contrário, é não precisar. Né? Enquanto a gente encara a liberdade como poder escolher e ter o máximo de qualquer coisa, né, em qualquer hora, em qualquer lugar, tá? A liberdade nesses conceitos mais tradicionais, mais teológicas, tem a ver realmente com você não precisar, né? Ou não precisar comer, né? Não depender de coisas terrenas, né? Ter a suprema liberdade em relação a esses elementos que fazem com que nós sejamos dependentes. Tá? É importante esses conceitos, essa diferença conceitual. Teve muita força, né? Principalmente no budismo, né? E outras religiões também, hinduísmo também tem um pouco disso, né? Tá? Então, essa visão de abnegação está embutido a questão do mérito, né? Mérito mede o esforço que você faz, né, para atingir esses estágios todos, tá? Outro conceito interessante, né, outra virtude interessante é a integridade, né? A integridade tem a ver realmente nas virtudes, né? A platônica é muito próximo, né, da fortaleza, né, ou firmeza. Mas a integridade, sob o ponto de vista confuciano, é justamente, não é só a fortaleza, a firmeza que você faz isso, né, mas, na verdade, a relação entre eles, essas virtudes, tem uma relação harmônica, né, o yin e yang, quer dizer, existe uma harmonia entre eles, né, de tal forma que ele mantém essa integridade, mantém essa consistência, e a força dessas virtudes está nessa integridade, tá? Como ele não vamos, desbalanceada, ela não tem falhas, não tem fraturas, ela mantém uma firmeza, né, conceitual, uma firmeza também, né, individual, e essa integridade, desculpe, essa integridade é uma virtude, né, para estas religiões aqui, tá? Principalmente a base das filosofias chinesas, né, o taoísmo e o confucionismo, tá bom? O Confúcio é basicamente um código moral, né, na verdade, código, desculpe, moral e ético, né, tá? E o taoísmo foi
tal, foi um discípulo de Confúcio, né, que desenvolveu e aperfeiçoou esses princípios, tá? Bom, são interessantes esses conceitos sobre a virtude, mas cabe também algumas discussões, né, decorrentes desses conceitos, tá bom? Uma discussão que vem de longa data, né, desde a época do Platão, inclusive, né, se a prudência não sabe, no sentido aqui, né, desculpe, tá. A prudência tem a ver com a capacidade de discernimento, né, ou seja, quase sinônimo de sabedoria, né, mas a prudência é entender o contexto e saber avaliar esse contexto para tomar uma decisão, tá? Então, será que a prudência seria sinônimo de virtude? Quer dizer, incorporaria todos os elementos, né, da virtude platônica, por exemplo? Né? Então, se você considera todas as consequências de uma pessoa prudente, ou seja, a pessoa que tem conhecimento suficiente para entender o contexto e tomar uma decisão, e toma decisão no sentido de uma pessoa da máxima o bem-estar, né, o máximo benefício, né, tanto individual como coletivo, ou seja, do seu ponto de vista moral, você está checando, a moral interna, né? E a moral tem a ver com o seu comportamento, né, perante todos, ou perante a sua ação do comportamento do que é certo ou errado. Se você está gerando esse comportamento a partir do conhecimento, a partir de uma prudência, né, será que essa coisa que você tem, né, o uso da sabedoria para tomar essas ações, não seria a mesma coisa que ter uma virtude? Não seria a mesma coisa que a virtude, ou seja, todo esse conjunto de elementos? O que vocês acham? Essa é uma discussão antiga, né? Desde a época do Platão, que na verdade eles achavam que, né, nessa lista aqui deveria sobrar só a prudência. Tá? Mas é claro que só a prudência sem a convicção da fortaleza, né? O autocontrole, a temperança, talvez não sejam eficazes. O que vocês acham? Não sei se vocês entenderam a questão. É isso que eu ia perguntar, não ficou claro a pergunta, não. Tipo, substituir todos só pela prudência, é essa a pergunta? Isso. Não seria suficiente você ser a sabedoria ou prudência para você ser uma pessoa virtuosa? Depende. Eu acho que só a prudência, eu usava ser prudente e ter sabedoria, mas ser, de certa maneira, egoísta e eu não considero nada muito virtuoso. A prudência tem a ver com você tomar uma decisão, sabendo das coisas, né, no sentido de maximizar alguma coisa, né? Tá? Por exemplo, claro, vai depender do filósofo, né? Mas se você está tomando uma ação considerando que vai maximizar a partir dessa ação, você sabe que tomando essa ação vai maximizar o benefício, seja lá o que for, né, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, individual, você não é só egoísta, então, portanto, você está pensando nos outros também. Né? Se você tem essa capacidade de discernir, né, a partir do conhecimento que você tem, que essa é uma ação, né, prudente, ou seja, uma ação sábia, né, que maximiza os benefícios, será que isso não significa que é uma pessoa virtuosa também? Ou seja, no seu extremo, né, a máxima prudência não seria a mesma coisa que a máxima virtuosidade? Acho que não, porque ela pode maximizar os benefícios para ela mesma só e meio que, enfim. Sim, mas se você faz uma maximizar, tem uma discussão realmente focada nisso. Se você maximiza só para você mesmo, os outros não vão gostar, né? E vai ter consequências para você, né? E você pesa essa consequência também, ou seja, sua ação egoísta não foi sábia, né? Isso tem a ver com alguns conceitos que a gente vai ver sobre utilitarismo também, né? Algumas decisões suas que você toma, né? Pode ser interessantes para você, mas no cômputo geral não vai ser bom para você.
Porque se você, por exemplo, sei lá, você resolve roubar o hambúrguer do nosso colega do vizinho, tá bom? Vai ser bom para você porque você vai matar a fome, vai comer uma coisa gostosa, né? Mas você vai ter consequências, né? Se você não souber analisar essas consequências, né? Depois de comer o hambúrguer, né? Você talvez não tenha tomado uma atitude sábia, certo? Além de, claro, não ser ético, né? Então, a atitude egoísta é uma atitude que você tem que colocar na dinâmica, né? Na linha do tempo também, né? Pode ser bom agora, nesse minuto, nesse segundo, mas pode não ser bom depois, né? Tá? Então, a moral e ética está tentando analisar um conjunto como um todo, né? Tá? Mesmo que você seja egoísta, talvez você não vá lá e vai pegar o hambúrguer do outro, né? Tá certo? Então, a pergunta é, se você tem inteligência suficiente para analisar todas essas situações, né, e as suas consequências, e você toma uma ação nessa situação, será que você não seria uma pessoa virtuosa? Aqui eu acho que tem um problema aí, senhor, porque às vezes nem sempre dá para poder fazer a melhor escolha. Às vezes as duas escolhas que você tiver, elas vão ser ruins, por exemplo, entendeu? Nem sempre é, sei lá, tipo, nem sempre é tipo uma boa ou uma ruim. Às vezes as duas são ruins, entendeu? E eu Entendi. acho que E também aí, tem sei um lá, como é outro que você ia ser ponto. prudente aí, entendeu? Aí você, sei lá, não sei se poderia, entendeu? A ideia de prudência aí não faz sentido, entendeu? E eu acho que também tem um outro ponto aqui, o que é talvez maximizar para um, talvez para o outro não seja também. Tem que ter essa ideia de consenso, que não necessariamente seria possível. Pensar nos outros é questão da empatia, né? É a capacidade de você se colocar na posição do outro, né? Essa é por definição a empatia. Agora, mas se você pesa tudo isso aí e vê que essa decisão pode não ser boa, mas é a melhor possível nesse contexto, né? Por uso do intelecto, né? Do uso da prudência, tá? Mas se uma coisa seria ser melhor possível para todo mundo, buscando melhor resultado, será que isso não é virtuoso? Então, mas é exatamente isso que eu falei. O que define que é o melhor possível para a pessoa? Por exemplo, imagina você tem, sei lá, ah, um item X e duas pessoas querem esse item. Para cada uma delas vai ser melhor que ela fique consigo mesma. Como é que você vai determinar? E você não pode repartir na metade, por exemplo. Como é que você vai determinar com qual fica? Tipo, não tem como maximizar. De qualquer maneira, uma vai sair perdendo, a outra vai sair ganhando. Fica meio que 50 por 50. Uma pessoa virtuosa, que decisão tomaria nesse caso? Cederia seu X por outro? Então, depende. Depende, porque às vezes ela acha que, enfim, nesse caso, sempre vai ter um que sai perdendo e um que sai ganhando. Não, tudo bem, mas o que seria, no caso, uma decisão virtuosa, né? Então, é difícil responder, concordo, né? Tem situações que é difícil de responder. Mas nesse caso, não faria diferença se você tem ser virtuoso ou não. Quer dizer, o cara, uma pessoa prudente é uma palavra que não é adequada para o português, tá? Prudente, no caso, está significando uma pessoa que é capaz de discernir, é capaz de avaliar antes, né? Não é um cara desconfiado ou prudente no sentido de previdente, né? Mas é uma pessoa que analisa a situação. Ele vai analisar a situação dizendo, olha, se eu ficar com isso, eu vou ter tais ganhos. Mas se ele ficar, ele vai ter esses ganhos. Se ele tiver um ganho maior, certo é que ele fique com esse XX, tá? Então, nesse caso, será que ele não é uma pessoa virtuosa? E se para um a definição dos ganhos que vai ter é diferente do outro? Por exemplo, se para mim eu acho que eu teria ganhos maiores e o outro ele acha que ele teria ganhos maiores. Sim, principalmente como já discutimos com valores, né? Os valores são diferentes para cada um, né? Para o mesmo produto. Exatamente. O preço é uma coisa social, mas o valor não, né? O valor é individual, tá? Então é difícil realmente, né, de estabelecer, mas esse conflito vai existir, porque uma ação virtuosa
pode ficar confundido com uma ação que exige, que tem prudência, né? Porque justamente é uma questão de inteligência, né? Ele pode avaliar isso e sabe que os valores são diferentes e pode perguntar para ele qual o valor, né, que ele dá para aquele produto X, né, e também fazer essa comparação. Então, a sabedoria é uma coisa muito, muito complicada, na verdade, muito extensa, né, o poder da sabedoria. Ele pode prever várias situações e analisar até o fim, tá? Então, se você pressupõe essa capacidade, de repente, nos seus extremos, né, a prudência e a virtude se confundem. Então, era essa a questão que foi colocada aqui, né, que existe essa discussão, ninguém resolve, né, de uma forma contundente, né, da mesma forma que a gente não vai resolver isso nessa nossa aula, mas é importante discutir, né? E aqui, na verdade, mas existe um consenso importante aqui, nessa discussão toda, é que a prudência é importante, né, para a virtude. Tá? Vocês viram através dos exemplos nessas discussões que, independentemente se basta ou não a prudência, tá? O importante é que nessa lista que está aqui, esse cara aqui, ele é muito importante. Tá? Então, esse é um dos motivos pelas quais muitas religiões que buscam a virtude, ou seja, a excelência moral, tá, se preocupam com a educação, tá, se preocupam com a sabedoria, porque é através, né, do conhecimento e através da sabedoria, do exercício do conhecimento, né, que é a sabedoria, tá, você vai melhorando, vai aperfeiçoando a prudência, né, porque ele é muito relevante para a virtude. Praticamente um dos principais virtudes nessa lista toda, tá bom? É a partir da prudência que ele consegue ter, né, a justiça, por exemplo, que a justiça é um processo lógico, né? A fortaleza também, porque você chega a conclusões que você tem que fortalecer, você vai conseguir fazer análise para poder identificar seus pontos fortes e pontos fracos, né? E a própria temperança, né? O autocontrole também tá necessário. Também, bom, se bem que isso não é muito independente da prudência, mas isso também, a religião trabalha essa temperança, né? Mas a prudência é fundamental. Não adianta ter uma temperança, né, um autocontrole, se você não tem essa prudência, né? Tá? Se você não tem a capacidade de discernimento. O motivo pelo qual é dado essa questão colocada aqui, né? Ela deixa claro o papel da prudência. Ela é uma virtude, sim, pode não ser exclusivamente essa virtude, mas ela é fundamental, né, para que você adquira a virtude, tá bom? E, portanto, né, aqui é um outro nome da prudência, que é sabedoria, tá? Muitas vezes é encarado também como sinônimo de virtude, tá? Condições necessárias para você ter virtude, tá bom? Uma coisa interessante sobre a sabedoria, né, que nós vimos também, né, que todos sabem também, é que ela pode ser aprendida, tá? Ou seja, nessa discussão toda, né, você chega à conclusão de que a educação, o processo educacional, é fundamental, né, para ter cidadãos, né, virtuosos, né, não necessariamente 100% virtuosos, mas o caminho da virtuosidade passa pela educação, passa pelo estudo, né, passa pelo desenvolvimento de conhecimento, né, para chegar lá, tá bom? É mais um. Estou puxando a brasa, né, para minha sardinha, vendendo a educação para vocês, né? Tá certo? Então, uma outra questão interessante, né? Se virtude é uma emoção, uma outra discussão antiga, né, que se tem, né? Se ele é efetivamente emoção, né, ou se é derivado da emoção. O que vocês acham disso? Né? Então, isso já é uma visão um pouquinho mais recente, né, dos filósofos mais contemporâneos, né, e inclusive da área da psicologia, em que estão discutindo, mas será que virtude não é uma emoção? Aquele sentimento de bem-estar, não um sentimento onde você está fazendo uma coisa certa, né, um sentimento de que você
Tá satisfeito consigo mesmo, né? Tá? Por estar fazendo uma coisa boa. Tá? O que vocês acham? Ai, não sei. Essa parte me pegou. Eu não tinha pensado nisso. Pois é. De emoção com essa parte de ética e virtude e tudo mais. A gente vai ver que alguns autores, inclusive filósofos, né, antes mesmo de toda a psicologia que nós sabemos hoje, e até de recursos de escaneamento da mente, né, do cérebro, desculpe, né, hoje a área de neurocognição é uma área bombando, né, porque tenta relacionar. Aliás, é muito importante o pessoal da área de neuro que estudem bastante filosofia, né, porque está começando a pegar, né, nesses elementos. Então tem estudos mesmo que tentam achar, tentam checar se não tem uma base psicológica e base emocional para a virtude. Tá? E é por isso que está ligado à felicidade, está ligado aos outros elementos, né, que estão no âmbito, né, dessa discussão moral e ética. Veja que negócio complicado, né? Então, você ligar a moral e ética, lembra que moral e ética está ligado ao conceito de felicidade, ao conceito de valor e, né, está colocando na balança, e conceito de virtuosidade, tá? Esses elementos todos, e se virtuosidade talvez seja o componente, a gente pensa que a felicidade é o componente emocional, mas talvez a virtuosidade também seja um componente emocional, né? E essa é uma experiência que foi realizada, na verdade, né, uma coisa mais recente. Você tem experimentos, tem estudos na área da psicologia que tentam ver se não há uma relação, né, uma correlação entre a virtuosidade, né, e a emoção. Tá? Então, tem uma área chamada psicologia positiva. É interessante esse tema de psicologia positiva, né, porque a psicologia, desde a sua origem, né, é que nem a medicina, né? O que a medicina faz, na verdade? Ele sempre está buscando doenças, né? E respostas para doença. A psicologia também cresceu, né, e se formalizou, visando somente os problemas psicológicos, ou seja, as doenças psicológicas, não é isso? Então, psicólogo é um cara que é especialista em doenças psicológicas. Mas tem uma área da psicologia que fala assim, não, daí vamos parar de focar nos doentes, né? Vamos tentar focar nas coisas boas, nas emoções boas, né? Que ninguém estuda as emoções boas. Isso é verdade, né? É uma coisa mais recente. Então, essa é uma área chamada psicologia positiva, que tenta ver quais são os fatores que fazem a gente ficar bem com a vida, não? E é uma área que realmente está começando a checar se a virtude, será que a virtude não é emoção, né? E chamaram de virtude aquelas que resultam em boas emoções, né? Isso não é uma discussão filosófica, é simplesmente uma discussão conceitual psicológica mesmo, né? Tá? Então chamaram de virtude aquilo que resulta em boas emoções e tentaram mapear, né, quais são as classificações, né, de pessoas, né, saudáveis, estáveis, ou seja, pessoas boas psicologicamente, tá, que têm características, quais são as principais características psicológicas, né, que resultam em boas emoções, né? Tá. E aí, basicamente, são 24 tratos. Fizeram experimentos que, basicamente, são 24 tratos psicológicos. Faltou a palavra psicológica aqui. São 24 tratos psicológicos que podem ser categorizadas, né, em 6 virtudes: coragem, justiça, humanidade, temperança. Veja, algumas coisas são comuns, né? Transcendência e sabedoria. Talvez a única coisa diferente que esteja nessa lista de 6 é a transcendência. Tá? Tem outros estudos que tentam reduzir mais ainda, né, em 3 categorias psicológicas, na verdade, né? Mas transcendência é uma coisa interessante, que na verdade é a capacidade de você abstrair, né, de um contexto real para um contexto abstrato. Isso é uma característica humana, na verdade, né? Isso vale para várias coisas, né? Não é só pegar um número e abstrair para matemática, por exemplo, né? Mas é a capacidade de abstrair determinados conceitos e levar num outro nível abstrato, lógico, né? Que a gente faz bastante, tá? Em várias áreas do conhecimento. Então,
essas características, né, que são consideradas características positivas e bate um pouco, né, são elementos que de origem psicológica, quer dizer, uma base psicológica, tá, chegou nessas virtudes. E muitas vezes bate, né, com aquilo que nós já conhecemos, ou a filosofia já tinha estabelecido, né, tá? Temperança, né, tem ali, sabedoria e a prudência é a mesma coisa, justiça, né, coragem também está lá, né? Tem uns elementos a mais que é transcendência, que talvez seja vinculado aos elementos da religião, né, fé, esperança, né, e a humanidade, né, que tem aspectos sociais envolvidos aqui, né, talvez o amor, a caridade, né, esteja aí também. Tá? Isso é interessante, né, porque você vai de caminhos diferentes, num caminho diferente chega nos mesmos elementos. Mas significa que a filosofia não é tão ruim assim, né? Tá bom? O que vocês acharam da virtude? Bacana? Estão se sentindo Que mais aptos para buscar a virtuosidade? é que existem outros conceitos, né, além da virtude. Eu acho que a virtude foi um dos primeiros conceitos de moral e ética, né? Uhum, tá. Tem uns elementos, mas também discutiram também a questão da felicidade, né? Que são elementos também que compõem a ética e a moral, né? Tá? Então, é isso aí. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais. Voltando um pouco, né, na abrangência, né? Então, você tem essas questões de diferentes abordagens, individual, social, né, da moral e da ética, e tem a distribuição dos fatores determinantes também, né? Então, isso gera, na verdade, uma combinação muito grande, né, de ponto de vista e de fatores. O que a gente vai fazer agora, né, já que vimos também, né, tá aqui, ó, tem os componentes felicidade, valor e virtude, né, que já discutimos. Tem o contexto da razão e emoção, né, a gente não vai entrar no mérito. Isso aqui é individual, realmente é moral, né, porque entra dentro de você. Né. Externamente tem a questão lógica, né, da justiça política e da ética. Tá? Então, já está necessariamente envolvendo fortemente o contexto social, não o contexto individual. Tá? Então, quando você entra nessa discussão do conjunto moral e ética, não isoladamente, mas o conjunto dele, e depois combinando também com uma abordagem individual, uma abordagem social, você faz uma série de combinações possíveis, né, e que gera discussões filosóficas distintas, né, ou seja, cria escolas filosóficas distintas, cria personalidades, né, personagens no sentido filósofos, né, que pensaram, né, determinadas coisas e defenderam determinadas posições. Tá? Então a gente vai ver alguns, né, na aula de hoje, depois a gente expande essas discussões de uma forma mais abstrata na próxima aula, tá bom? Mas vamos ver alguns, né, interessantes. Vamos começar pelo mais polêmico, que é o famoso Nietzsche. Alguém já ouviu falar dele? Não? Sim. Né? Ele teve um papel muito importante, inclusive, para o nazismo, né? Tá? Ele é um famoso durão, né? Tá? É que ele era elitista, o pensamento dele é elitista. Elitista também, né? Mas ele é um cara que defendia que você não tem que buscar felicidade, né? Defendia que você tem que suar mesmo, né? Tá A maior crítica do cristianismo foi feita pelo Nietzsche. Pois é, Ele então criticava bastante o cristianismo. vamos ler o que ele coloca aqui em relação à virtuosidade e a questão da moral e ética também, tá? Ele fala o seguinte: a civilização, de acordo com Nietzsche, foi criada pelos fortes, pelos inteligentes e pelos homens competentes, né? Visão realmente elitista. Os líderes que se destacaram da massa. Moralistas como Sócrates e Jesus, porém, negaram essa realidade em nome dos fracos, que no fundo são a maioria, né? Propagando uma moral que protegia os fracos dos fortes, os mansos dos ousados, né, que valorizava a justiça em vez da força. Eles inverteram. A justiça é um conceito social, né, quer dizer, é uma regra social. Tá?
Eles inverteram os processos pelos quais o homem se elevou acima dos animais e exaltaram como virtudes as características típicas de escravos. Veja o que ele está falando, né? Ou seja, a abnegação, o autossacrifício, né? Colocar a sua vida a serviço dos outros, isso são características típicas de escravos. Né? Veja que posição do Nietzsche, né? Tá. Então, é válida também, então não dá para negar muitas coisas que ele fala. Tá? Realmente, se você estuda a história da civilização, você vê, né, alguns personagens que realmente foram marcados e que contribuíram na evolução, né, uma grandes saltos, né, não só intelectuais, mas de conquista, né, da humanidade, e são personagens que realmente se destacaram em relação à multidão. Tá? Qual é o papel da sociedade, na verdade? Essa é uma questão que está sendo colocada pelo próprio Nietzsche, né? Ele defende que essas pessoas deverão ser valorizadas em relação aos demais, tá bom? Eu acho que também é um ponto de vista interessante, tá bom? Tá certo que é um contraponto muito forte em relação ao próprio cristianismo, né? Esse é um ponto que você mesmo colocou, né? Ele realmente bate de frente com o cristianismo, tá? Mas ele chama de escravos, né? Muito esperto, muito esperto. Bom, vamos lá. Um pouquinho mais light, né, é o Kant, né? O Kant é uma grande referência para quem estuda a moral, né, e ética, tá? Então, a ética é baseada na liberdade e autonomia do sujeito, né? Então, uns dias é muito afinado com a própria filosofia capitalista atual, digamos assim, né? Tá? Bom, ele conclamava as pessoas a saírem da heteronomia, que é a condição onde você é guiado pelos outros, que representava o poder das tradições e das crenças, né? Representa, na verdade, né, o poder das tradições e crenças porque forma as regras sociais. Então você fica sujeito a essas regras sociais, tá? Então você tinha que, ele defendia que você tinha que passar para exercer a autonomia, ou seja, o governo de si mesmo, tá? Guiando-se exclusivamente pela própria razão, né? Ou seja, ele via a moral e a ética não como elementos separados, né? Mas você orientar, desenvolver essa moral, desenvolver sua razão, né? Para ele orientar o seu comportamento externo, né? Tá certo? Então ele via como a moral sendo superior à própria ética. O indivíduo deveria buscar em sua própria razão as regras do que é certo e justo e fundar nelas a sua conduta moral. Tá? Então, age de uma forma que a máxima, né, da sua conduta possa ser sempre um princípio de lei natural e universal. Ou seja, ele cobrava que cada um refletisse sobre a sua moral, né, usando a razão, e tentar estabelecer princípios a partir do qual você gera o seu comportamento, e que esse princípio fosse mais próximo possível de uma visão universal e generalista, né, tá? Natural, no caso ele usou a palavra natural. A gente vai discutir na próxima aula essa questão das origens desses princípios, tá? Bom, apesar de ter uma pretensão universalista, porque se você tenta buscar um princípio natural e universal, né, a ética kantiana é uma ética individualista, ou seja, o indivíduo deve agir em conformidade com as regras que ele próprio dita para si mesmo, né, e que não precisam necessariamente estar em conformidade com as regras sociais. Okay? Então, o Kant é muito interessante porque ele está por trás de toda uma força filosófica, né, onde você está defendendo, ou seja, onde você define a própria relações econômicas, né, na visão capitalista, por exemplo, né, de que o mercado tem uma mão invisível, né, que se você, cada um de você agir no seu próprio interesse particular, né, o mercado vai cuidar para que essas relações, né, resultem, né, num benefício para todos. Existe uma mão invisível, né, que é capaz de pegar as ações individuais
maximizadas individualmente no seu próprio interesse, e isso vai fazer com que o bolo, a sociedade como tudo, se beneficie dessas ações. Tá? Essa é uma crença que está por trás, essa é uma crença derivada, né, dessas visões, né, da ação. Porque o Kant não estava discutindo a parte econômica, mas isso tem, claro, como qualquer elemento de ação moral e ética, isso tem consequências, né, no comportamento social, portanto, tem consequências políticas, sociais e econômicas. Tá? Uma grande parte do nosso relacionamento social envolve o relacionamento econômico, né? Tá? Então, o Kant é um filósofo muito relevante, né, nessas discussões todas, tá? do papel da filosofia na discussão do que é a economia, do que é o comportamento social, entre as outras coisas. A gente vai dar alguns exercícios de avaliação, né, nessas próximas semanas, né, trabalhando em cima desses conceitos do Kant, tá bom? E aí, vocês gostaram? Bom, vamos continuar. Tem um sujeito chamado David Hume, né? Ele é uma geração anterior ao do Kant, tá? Ele é mais antigo. Inclusive o Kant estudou Hume. É um escocês muito bonzinho, né? É conhecido como um dos fundadores do iluminismo, né? Iluminista. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a razão só deve ser escrava das paixões. Eu já comentei essa frase antes, né? Então, ele é um sentimentalista, né? E sustentava que a tese, né, de que a ética se baseia na emoção ou sentimento, né? E não em princípios morais abstratos. Então, ela mandava jogar fora essas discussões de filósofos com Platão, né? Aristóteles falando, o negócio é o seguinte, tem que seguir as emoções, né? Tem que seguir os seus sentimentos, tá? Hume também negou que os humanos tenham uma concepção real de consciência em si mesmo, né? Isso é uma coisa mais complicada, mas é uma discussão relevante. A gente vai fazer essa discussão, voltar a fazer essa discussão aqui depois, sobre o que é consciência, tá? Mais à frente. Mas a discussão do self. Você sabe o que é self, o que é consciência de si mesmo? Vocês já pensaram sobre isso? Alguém já pensou sobre isso? Vamos lá? Ninguém? O self é uma coisa interessante. Todos nós temos consciência de nós mesmos, né? Mas só os seres humanos é que têm essa consciência? Acho que não. O que vocês acham? Sei lá, eles chamam de teste de espelho, que é quando coloca o animal no espelho, aí vê se eles conhecem reconhecer. Aí parece que alguns animais passam nesse teste do espelho aí. Muito bem, é Eu isso acho mesmo. que eu acho que é elefante, golfinho O e macaco? a maioria são os mamíferos. O único que não é mamífero, eu acho que é o corvo, que é uma ave no caso. Sim, mas nem todos os animais têm consciência, viu? Mesmo os um cachorro e gato, por exemplo, acho que não. Alguns têm, outros não têm, tem um nível muito baixo, tá? O chimpanzé, com certeza, né? Esse teste do espelho é um teste famoso, né? Foi um cientista que estava pensando, né, como testar, né? Se, se o próprio animal tem consciência de si mesmo, né? Tá? O que é consciência de si mesmo? É tão natural para nós, né? É difícil até de dizer, né? O que é o self, né? Mas a ideia é a seguinte: ele sacou isso quando estava fazendo a barba, né? Ele estava fazendo barba no espelho e falei: tive uma ideia. Como saber se a pessoa, ou se o animal não fala, né? Então, como é que saber se um animal tem a consciência de si mesmo, né? Tá? Então, ele fez o seguinte, né? Aí foi no laboratório dele, que tinha os macacos, os chimpanzés, né? Anestesiou nos chimpanzés, né? E colocou uma pinta branca no meio da testa do macaco, né? Aí quando o macaco acordou, aí deixou um espelho, né? Na frente. Aí quando o macaco acordou, olhou a si mesmo no espelho e ele ficou observando a reação, né? Onde ele botava o dedo, né? Ele botou o dedo na testa, né? Olhando pelo espelho. Não colocou
né, o dedo no espelho. Isso mostrou que realmente ele tinha consciência, né, de que ele existia, né, que tinha uma coisa nele, né, e que ele agiu, né, para ver o que era aquilo nele, né, ter a consciência do self. E aí desenvolveram vários outros experimentos, né, para o... A gente sabe que o elefante e o golfinho, né, também são outros animais que têm essa consciência do self, tá? Isso é uma discussão importante do self também, porque a discussão é de quando é que o computador vai ter a consciência de si mesmo, né? Essa é uma discussão que a gente chama de discussão da singularidade. Bom, a gente vai ver isso mais à frente. Bom, ele disse então que o Hume diz que negou que os humanos também têm uma concepção real da consciência de si mesmo, que essa consciência ou essa concepção é ilusória, né? Tá? Que esses experimentos são apenas feixes de sensações, e que self nada mais é que esse conjunto de percepções casualmente conectadas. Tá? Então, ele trabalhou muito a questão da emoção, ele trabalhou muito a questão dos sentimentos, né? E realmente valorizou muito mais os sentimentos e as emoções do que a própria razão, né? Então, ele destaca que a própria existência nossa tem que ser centralizada em torno das emoções. E a própria busca da felicidade está ligado diretamente à busca da felicidade ou dessas emoções, desses sentimentos bons, tá bom? Então, uma outra teoria interessante do Hume, né? Ele tem outras contribuições na parte da lógica, tá? Que não foi colocada aqui, que teve impacto, inclusive, no Kant, né? Mas, no caso, a gente está focando somente na parte da parte emocional. Outra teoria dele é a compatibilista, né? Do livre, a questão do livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio e o conceito de self são muito vinculados. Tem a ver também, inclusive, com essa discussão do que é questão ética, né? Porque o livre-arbítrio estabelece os limites entre o que você pode fazer e o que a sociedade permite que você faça, né? Então, essa discussão e a discussão da consciência estão vinculados. Você tem o livre-arbítrio, em tese, né? É claro, somente os que têm self, né, teriam direito a ter um livre-arbítrio, tá? Então, ele acha que o livre-arbítrio também, né, considera que o determinismo causal, tá, é totalmente compatível com a liberdade humana, né? Tá? Então, o que é determinismo causal? Ele acha que todos os fenômenos, né, têm um determinismo, né? As coisas não são ao acaso, né? São pré-determinados e segue um padrão determinado, e que todo o resto é você tem uma ilusão de liberdade. Tá? Então, essa discussão faz com que o livre-arbítrio, na verdade, não seja uma ilusão, na verdade, né, nesse contexto. Você tem a impressão que tem livre-arbítrio, mas, na verdade, é o acaso que está rolando, né? Ou, desculpe, é o determinismo causal que está rolando, e você não tem, efetivamente, esse livre-arbítrio, tá bom? Então, são pessoas complicadas, né? O David Hume, e depois nós temos o John Stuart Mill, né, ele não é o fundador do utilitarismo, mas é um dos pais do utilitarismo, tá? É um dos que consolidaram o conceito do utilitarismo, tá? Então a gente vai discutir, a gente vai apresentar esses conceitos e depois a gente vai tentar ver como é que eles se relacionam ou como é que eles conflitam, né? Da visão do que é utilitário e o que não é. O utilitarismo maximiza a utilidade, né, que é muitas vezes definidas em termos de bem-estar ou conceitos relacionados ao bem-estar. Tá? Então, o utilitarista, o Jeremy Bentham é o fundador o filósofo fundador do utilitarismo, foi o primeiro a usar o termo, mas o John Stuart Mill foi o cara que consolidou. Tá? Defendia o princípio da maximização da felicidade como um guia para o comportamento ético. Tá? Essa maximização tem a ver, na verdade, não é só individual, tá? Tem a ver com o coletivo. Tá?
Então, é uma visão um pouco diferente do Kant. Tá? O Kant é uma visão completamente individual, enquanto que no visão utilitarista é o contexto, é a soma do contexto. Né? Não só a sua felicidade, como também a felicidade dos outros e a felicidade de toda a sociedade como um todo que está envolvido nessa discussão. Tá? Então, é maximizar a soma total. Então, ele defendia, por exemplo, os prazeres naturais, né, que não necessariamente são aqueles prazeres básicos que a gente fala, né, aqueles que realmente levam à felicidade, né, então ele está falando do topo, tá? Devem ser buscados sem moderação. Esses prazeres estão ligados ao intelecto e enobrecem o espírito, tornando a vida supostamente mais plena e feliz. Tá? Então, lembra da pirâmide do Maslow? Estamos falando do topo dela, tá? Eles não são efêmeros, não causam dependência, nem decepcionam. Portanto, são os prazeres mais recomendados. Tá bom? Então, princípio ético utilitarista. Ações éticas são aquelas que causam o maior prazer ao maior número de pessoas e o menor dano ao menor número de pessoas. Bom, parece razoável isso, né? O que vocês acham? Estamos com pouco tempo já, né? É uma visão válida? São pontos, né? Eu acho que não existe um melhor que o outro, eu acho. Não, de repente, se é tão matemático assim, né? Fica uma conta mais fácil de fazer, né? Claro que você vai precisar da prudência para também poder fazer as contas, né? Na hora, né? Então, o exercício da ética é importante por causa disso, né? Porque você está acostumado a fazer esses balanceamentos, seja lá o que for, né? Mas avaliar a situação é o exercício da prudência, né? Avaliar a situação, fazer as contas certas, colocar as coisas na balança, né? E ter sempre seus valores checados, né? Rechecados para saber se ela não mudou, para poder fazer a avaliação dinamicamente. Porque às vezes você tem que fazer uma decisão, tomar uma decisão bem rápida, né? Às vezes não dá tempo. Diga. Não, eu perguntar por que tem essa concepção de tem que ser valores altos, no caso. Valores altos no sentido de maximizar a utilidade, né? Não é isso? Por que eles acham que porque não deveria ser os valores baixos, não sei. Os prazeres mais baixos também, né? No caso aí. Bom, Porque aí ele tá dando um enfoque na parte alta lá da pirâmide, certo? Isso. Mas isso é uma característica de todos os filósofos, né? Exceto o Hume, que foi mais direto, né? Nas emoções, nos prazeres, a maioria dos filósofos só olham o topo da pirâmide. Tá certo? Mas eles chamam de prazeres naturais, tá? Então tem uma hierarquia de prazeres, mas o próprio Aristóteles fazia isso também, né? Eu não sei se o Aristóteles ou o Platão, eles separavam prazeres físicos dos prazeres. Foi a primeira pirâmide, na verdade, né? Separou em dois níveis, né? Prazeres e necessidades, né? Físicas com os prazeres e necessidades intelectuais, né? Ele chamou da alma, mas na verdade quer dizer intelecto, né? Tá? Então, mas de maneira geral, está certo, né? Porque à medida que nós evoluímos, nós conseguimos atender a base da pirâmide, né? Nós realmente estamos sempre buscando as coisas mais acima, que são as mais difíceis, na verdade, se você analisa. Bom, depende do país, claro, né? Do seu conforto físico, mas de maneira geral são os mais difíceis, né? São os mais difíceis até para você conceituar claramente, né? O que você quer, tá? Então, esses elementos, essas discussões todas desses filósofos são relevantes por causa disso, tá? Inclusive, do ponto de vista religioso, né? A religião busca a virtuosidade. Em determinadas religiões, a liberdade é justamente não depender, ou seja, a liberdade implica em não precisar, né, dessas necessidades. Então, é o próprio fato de você pegar essa pirâmide mesmo e jogar a pirâmide fora, né? Tá? Pirâmide de necessidade, não depender da pirâmide. Esse é o ideal, essa virtuosidade religiosa. Mas Certo? aí jogar a base da pirâmide fora, né? Você fala. Isso. Que é Mas uma por que não parte. pode ser ao contrário?
Também, né? Porque, tipo, se o pessoal tá vendo, tipo, de tirar a base, por que não dá para tirar a parte de cima e deixar só a base também, né? Bom, a parte de cima, a maioria das pessoas não está nem aí, na verdade, né? Estamos É, tão preocupados na base que não dá tempo, né? Quer dizer, não dá tempo mesmo, porque você, na sua existência, você não consegue ter, ou a existência é pequena, ou às vezes a existência não é o suficiente para você conseguir chegar no topo, né, da pirâmide. Você batalha tanto na base, né, que não consegue chegar a tempo de chegar na pirâmide, tá bom? No porque topo. talvez você nem pense nesses outros níveis, digamos assim, se você não resolveu a base, né? Uhum. Não Acaba resolve no, tipo, essa questão de ter um intelecto aí, você acaba nem vivenciando, entendeu? isso. Você acaba nem sentindo essa necessidade porque você, sei lá, digamos que você não. A, a Entendeu? base, Não sei se a eu base estou é tão sendo claro. predominante, né, que não dá tempo, né, na verdade, né. Mas é por isso que a gente apresentou aquela pirâmide do Maslow, né, é bem ilustrativa, né, ela é bem clara nesse sentido da necessidade. Se você não consegue resolver a base, você não consegue subir, né, de necessidade, né. Essa é uma coisa, esse é um conceito importante. Bom, gente, estamos sem tempo, eu ia discutir, ia dar alguns exemplos no utilitarismo, o exemplo famoso, aquele exemplo do bonde, que vocês devem conhecer, mas vamos discutir, vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Vamos começar a trabalhar, né, na próxima aula, esses conceitos apresentados aqui, né? Principalmente entre o Kant e uma discussão com o Kant, o Hume também, a parte do papel das emoções, e o utilitarismo do John Stuart Mill, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa parte é muito bacana. Deixa eu só salvar a gravação. Então, até a próxima sexta, então, só.